Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês nesta noite. Amém, meus irmãos. Glória a Deus por mais um dia, né? Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de cada um, né? Que a palavra hoje possa falar ao teu coração. Que o Senhor Jesus venha iluminar a tua mente para a palavra dele, para a verdade dele. A palavra de Deus diz que conhecerei a verdade os libertará. Eu creio que a palavra de Deus, né, venha te libertar nesta noite, que você venha ouvir de Deus, guardar no teu coração, né, tudo que Deus falar contigo nesta noite. Amém. Glória a Deus. Eu estou com a Bíblia aberta em João 8, onde a palavra do Senhor diz assim: disseram-lhe, pois, quem és tu, Jesus? Jesus lhe disse, isso mesmo, que já desde o princípio vós disse, muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele eu tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhe falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levarde o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo com o Pai, como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado, só porque eu faço sempre o que lhe agrada. Glória a Deus. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que cria nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Jesus é bom, né, meus irmãos? Jesus aqui se referia, né, ao Pai, a Deus, né? Ele falava, ele nunca chegava, né, nos lugares falando quem ele era. Ele nunca chegava nos lugares falando, eu sou Jesus, eu curo, eu liberto. Porque onde ele chegava, tinha multidão. Eu amo as falas de Jesus, porque toda vez que tem uma fala onde Jesus estava, né, aonde Jesus chegava, ele arrastava multidões. As pessoas já estavam lá, esperando, né, Jesus. Porque ali as pessoas sabiam que aonde Jesus estava, tinha cura, tinha palavra, tinha pregação, tinha ensinamento, né, da parte dele. Mas ele não dizia quem ele era, o que ele fazia. Ele pregava, ele falava a verdade, ele ensinava, né? E ali quem estava perto, que ficasse atento o que ele estava falando, o que ele estava ensinando. Quem gostava de ouvir e praticar a verdade de Deus, ficava ali e aprendia muitas coisas. Uns reclamavam, né? Sempre tem uns que nunca estão satisfeitos com as coisas de Deus, sempre estão reclamando, murmurando. Mas muitos estavam ali pelo ensinamento de Jesus, pela cura, pelo que ele fazia, né? Pelas maravilhas dele, nos lugares que ele chegava. E ele nunca chegava anunciando que ele era Jesus, que ele estava vindo, que ele ia fazer isso e acontecer. As pessoas viam nele, né, o poder, sentia dele o poder. Assim somos nós, os servos de Deus, né? A gente não pode chegar nos lugares anunciando quem somos, o que fazemos. A gente tem o que Deus nos deu, né? Que é autoridade, é poder, né? O poder de Deus para operar, para orar por uma pessoa, para curar, né? Mas a gente nunca deve chegar falando quem a gente é. Deixa que as pessoas vejam quem somos nós. Deixa que elas sintam Deus nas nossas vidas. Deixa que através do poder de Deus que há em nossas vidas, que elas vejam, que elas falem, que elas comentem, né? Que elas sintam que aqueles são verdadeiros servos de Deus.
E quando a gente tem algo de Deus, quando a gente faz algo que Deus nos dá, né, para fazer, não temos que sair anunciando, eu faço, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. A gente chega, né, na nossa humildade, chega devagarzinho, chega quietinho e deixa que as pessoas vejam quem somos nós, né? Veja o poder de Deus em nossas vidas. E deixa que por si só elas falam. E vejam, né? O agir de Deus ali naquele momento. E aqui o Senhor diz, né? Ele diz que Jesus dizia, pois aos judeus que cria nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. A gente para ser discípulo de Jesus, né? Para ser servo de Deus, tem que ser verdadeiro, sim. Temos que ser verdadeiro perante a Deus, perante as pessoas. Temos que ser aquele servo fiel, né? Aquele servo que leva a sério as coisas de Deus, que faz as coisas de Deus com amor, com temor, né? Com decência, com respeito, não chegando nos lugares escandalizando, não chegando no lugar afrontando ninguém, provocando ninguém. Jesus disse que aquele que conhecer a palavra dele, né? Quem conhecer a palavra dele vai se libertar. Eu creio que esta palavra hoje foi para algumas pessoas que não se libertou ainda, não conhece verdadeiramente a palavra de Deus, né? Não tem o conhecimento das coisas de Deus, como é uma vida com Deus. E eu creio que esta palavra hoje seja direcionada para algumas pessoas, né? Que têm assistido este vídeo, esta pregação. O Senhor está dizendo para você, minha irmã, meu irmão, conheça a verdade de Deus, conheça a verdade dele. Você só ouviu falar de Deus, você só ouve falar, mas você não conhece ainda verdadeiramente o Senhor Jesus. Então, nesta noite, o Senhor Jesus está falando para você, conheça a verdade dele, que a partir do momento que você conhecer a verdade dele, você vai se libertar. Você vai se libertar de muitas coisas, de muito engano, de muitas mentiras, de você fazer coisa achando que está certo, achando que está agradando a Deus, mas não está. Você que serve a Deus, mas não vive uma vida com Jesus. Jesus está dizendo para nós que para ser o verdadeiro discípulo dele, tem que andar verdadeiramente no caminho dele, tem que servir a ele de verdade, andar na verdade dele. Esses são os verdadeiros discípulos de Jesus. Aquele que obedece, aquele que anda na verdade com ele, que fala a verdade dele, que prega a verdade dele. Esses são os verdadeiros discípulos de Jesus. Então, se você é um discípulo, uma discípula de Jesus, ande na verdade dele, viva a verdade dele, prega a verdade dele, porque assim ele vai te considerar um discípulo ou uma discípula dele. Então, é o que ele fala para mim e para você. Somos servos do Senhor, temos que sim andar na verdade de Deus, falar a verdade, pregar a verdade, ensinar a verdade. Não devemos acrescentar as coisas de Deus e nem diminuir. Temos que ser na verdade de Deus, falar a verdade de Deus. Ainda assim que as pessoas elas não praticam, elas não vivam, mas temos que pregar a verdade de Deus. Hoje, muitas pessoas estão se enganando, muitas pessoas estão sendo enganadas, né? Porque não estão buscando a verdade de Deus através da palavra. Porque a partir do momento que você vai para a verdade de Deus, conhecer este Deus através da palavra, você não se engana mais, você não é enganado e não deixa ninguém te enganar. Então a palavra de Deus, o Senhor diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. A partir do momento que a gente conhece a verdade de Deus, a gente se liberta de muitas coisas que a gente, quando não conhece a palavra de Deus, acha que a gente está fazendo certo, acha que a gente está se comportando certo, acha que a gente está falando certo, acha que estamos vivendo certo. Mas quando a gente conhece a verdade de Deus, a gente deixa de viver as mentiras e passa a se libertar daquilo que a gente achava que era certo, mas não era. Mas o Senhor nos ensina
Ele, através da palavra dele, ele nos ensina a andar na verdade dele. Só se engana quem não busca a verdade de Deus. Só se deixa ser enganado quem não busca a verdade de Deus. Mas a partir do momento quando você vive a verdade de Deus, Deus não te deixa se enganar e não deixa ninguém te enganar e não deixa você ser enganado. Quando ele vê o cuidado de Deus com aqueles que andam na obediência com ele, que andam na verdade dele, ó como Deus trabalha na vida dos seus discípulos, aqueles que andam na verdade dele. Quando alguém está indo de encontro a você, Deus lhe fala. Quando alguém está falando de você pelas costas, Deus se revela para você e fala. Quando alguém está tendo inveja de você, Deus se revela e fala. Não adianta você achar que você conhece aquela pessoa, ela é serva de Deus, você não sabe da intimidade dela com Deus, você não sabe como ela vive a verdade dela com Deus, e você começa a falar dela pelas costas, começa a falar mal dela, começa a ter inveja dela, começa a tramar coisa contra ela. Aí Deus vem e se revela para você, te falando quem é ela, o que é que ela está falando de você. Deus, ele não deixa os discípulos dele se enganar e ser enganado. Então, meu irmão, minha irmã, se você é serva de Deus ou servo de Deus e tem esse hábito de falar mal do teu irmão, falar mal da tua irmã, cuidado, porque Jesus vai revelar para ela uma hora dessa o que você está falando dele ou dela. Então, cuidado, porque o filho, quando ele é obediente a Deus, quando ele é um verdadeiro discípulo, quando ele anda na verdade com Deus, Deus não deixa ele ser enganado. Eu estou falando pela palavra e eu estou falando por experiência própria. Já falaram de mim, já tramaram contra mim, já agiram de falsidade comigo, já falaram de mim pelas costas e Deus se revelou para mim falando. Quem falou de mim, como foi e quando foi, né? E quem foi a pessoa. Então, essa é a fidelidade de Deus na vida do discípulo ou discípula dele. Esta é a fidelidade de Deus quando Deus sabe que o filho anda ali na obediência com ele, vivendo a verdade dele. Não tem como, meus irmãos, você ser enganado. Não tem como você se enganar, porque Deus, ele sempre vai te mostrar a verdade. Deus, ele sempre vai se revelar para você. Este é o cuidado de Deus. Então eu prefiro, como filha, como serva, andar na obediência do Senhor, andar na verdade dele, né? Viver a verdade de Deus, do que, né? Dizer que serve a Deus, mas está fazendo um monte de coisas erradas, né? Dizer que prega a palavra, mas faz tudo ao contrário. Então, o que eu falo, o que eu vivo aqui, o que eu falo aqui através da palavra, eu vivo. Então, eu procuro ser uma filha obediente, para que ninguém me engane e para que eu não seja enganada. Porque a partir do momento que a gente vive a verdade de Deus, Deus não deixa a gente se enganar e nem ser enganada. Então, quando a gente conhece a verdade de Deus, a gente se liberta, né? A gente sabe que algo que a gente está fazendo não está agradando a Deus. Tem tantas coisas que o filho do servo do Senhor faz que não agrada a Deus. Tem tantas coisas que o servo de Deus acha que aquilo é normal, que aquilo é uma bobagemzinha, que aquilo é só uma palavra. Ah, eu falei sem querer. Ah, não falei nada demais do irmão. Mas não, meu irmão. Coisas que não agradam a Deus. Para Deus não existe pecadinho, pecadão. Entendeu? Então a gente tem que andar assim na obediência com Deus, para que a gente veja este cuidado dele comigo e com você. Então você que não conhece a palavra de Deus verdadeiramente, né?
Seja uma discípula, um discípulo de Jesus. Vai conhecer esse Jesus através da palavra. Não vá por mim, não. Não vá por o que eu estou falando, não. Vá para a palavra. Eu passo a verdade de Deus, porque eu vivo a verdade. Mas ainda assim que eu estou pregando a verdade para vocês, falando da verdade de Deus, como andar com Deus, como ser obediente ao Senhor, como viver uma vida com Deus, né? Mas todos nós temos que ir para a palavra, conhecer a Deus através da palavra. A partir do momento que a gente pega a Bíblia e vai conhecer, né, o livro, as falas de Jesus, né, os mandamentos de Deus, a gente aprende, a gente vive uma vida com Jesus, como Ele quer que a gente viva com Ele. Não tem como você conhecer a verdade de Deus e viver ao contrário daquilo que Deus está te ensinando, daquilo que Deus quer que você viva. Então, assim, eu conheço um pouquinho da palavra de Deus. Eu tenho aprendido a cada dia com as coisas de Deus, né? Quando eu vejo que eu estou errando, eu sou humilde para chegar diante de Deus e pedir perdão e falar para Ele: meu Deus, se eu falei algo que te desagradou hoje, me perdoa, Pai. Eu quero sempre ser a tua filha obediente. Eu quero sempre andar nos caminhos da verdade com o Senhor. Me ajude a falar a verdade, me ajude a pregar a verdade. Não deixe sair nada da minha boca que seja de mim mesmo, mas que venha a palavra que seja do Senhor. Então, eu sempre, por mais meus irmãos, que doa, às vezes a gente falar, contar algo, né? Ainda assim que a gente vai se prejudicar, né? Ainda assim que a gente vai ser acusado de alguma coisa, mas é melhor viver a verdade de Cristo, falar a verdade, né? Chegar diante do que a gente fez, do que a gente errou e reconhecer o nosso erro, pedir a Deus perdão, chegar diante de Deus, se render aos pés dele, falar com ele o que você fez de errado, o que você falou de errado. A gente, todos os dias, a gente tem que pedir a Deus perdão, pedir a Deus para nos libertar, porque todo dia a gente erra, todo dia a gente peca. Um pensamento que não provém de Deus, Deus não se agrada. Uma coisa que você deseja, que não é do agrado de Deus, você já está pecando, não é, você não está agradando a Deus. Então são muitas coisas que vêm para nós, que vem em nós para a gente desagradar a Deus. Então às vezes é uma fala, às vezes é uma atitude, né, errada, que não agradou a Deus, que está ofendendo alguém, que está magoando alguém. Então, a gente como servo de Deus, a gente erra também, a gente falha, mas a gente tem que ser humilde todos os dias para ir diante de Deus, nos pés do Senhor, pedir perdão a Ele, se endireitar, se consertar a cada dia daquilo que a gente está fazendo. Porque quando a gente vive a verdade de Deus, temos que obedecer a palavra. Ainda que não é fácil, né? Ainda que não é fácil obedecer tudo aquilo que Deus nos manda fazer através da palavra. São muitas coisas. É difícil servir a Deus na obediência. É muito difícil você olhar para uma situação, né, se desviar de alguma coisa, de algo que você viu, de algo que você está vendo, coisas que lhe chamam a atenção, né? Mas você tem que ser perseverante ali, persistir, ser resistente naquelas coisas que vêm para você, para lhe tirar do foco das coisas de Deus, porque a cada dia que você resiste uma tentação, uma coisa que não presta, evitar falar algo que não presta, evitar uma atitude errada, a cada dia que você for tirando isso da sua vida, você vai estar se endireitando, você vai estar se corrigindo, você vai estar aprendendo com as coisas de Deus. Eu sei que não é fácil, né, a gente servir a Deus dessa forma, mas, meu irmão, esse é o caminho, essa é a verdade, né? Entanto que Jesus fala: conhecerei a verdade, e a verdade os libertará. Então conheça a verdade de Deus, medite mais na palavra, busque mais da parte de Deus através da palavra, vai conhecer mais esse Deus que tu serve. Muitas vezes tu fala de Deus, tu diz que tem fé, tu diz que ora, tu diz que agradece,
mas tu não conheces esse Deus de verdade, porque tu não tem buscado através da palavra. Medite na palavra, aprofunda na palavra de Deus, vá buscar mais conhecimento das coisas de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa, a Bíblia é rica, tem vários ensinamentos para mim e para você. Então, a partir do momento que você vai buscar a verdade de Deus através da palavra, você vai viver ela, né? Glória a Deus por isso, que a palavra nesta noite venha falar ao teu coração, que nesta noite a verdade de Deus venha te libertar dos enganos que você achava que era certo, mas não é, porque você ainda não conhece a palavra do Senhor, você ainda não vive uma vida com Deus. Olha, meu irmão, quando a gente tem que conhecer o nosso Pai. A gente não pode servir um Deus sem não conhecer Ele. Temos que conhecer, sim, este Deus. Temos que saber como Ele opera, saber como Ele age, né? Temos que conhecer verdadeiramente a Deus, porque a partir do momento que a gente conhece a Deus, a gente não vai duvidar de um milagre que a gente está buscando da parte dele. A gente vai crer que quando a gente estiver buscando algo da parte dele, a gente vai receber. A gente tem que conhecer este Deus, porque quando a gente vê uma situação, a gente orar por alguém, a gente saber que Deus é Deus que opera e Ele pode operar ali naquela situação. Mas se você só fala de Deus e não conhece a verdade dele, como é que você vai botar em prática aquilo que Deus está lhe ensinando através da palavra? Então você vai ser uma serva inútil, que nada faz, que nada pode fazer, que não conhece o que Deus te deu, o que Deus está te mandando falar, fazer. Você só fala de Deus, mas não vive uma vida com Deus, não conhece as verdades de Deus. Então viva a verdade de Deus, conheça esse Deus, que a partir do momento que você conhecer, você vai se encher da sabedoria dele, da presença dele, do Espírito dele. Ele vai começar a liberar para você coisas que você nunca imaginava viver e ter da parte dele. Amém, meus irmãos? Nesta noite, eu quero agradecer a Deus em primeiramente. Obrigada, Deus, pela palavra que o Senhor tem me dado, meu Pai, a cada dia. Obrigada, Senhor, por meio de tanto sacrifício. Às vezes, meu Deus, com tanto cansaço. Às vezes, meu Pai, vem o desânimo. Mas eu chego diante dos teus pés, meu Pai, e clamo pela tua força, pela tua graça. Para quando chegar aqui, meu Pai, neste horário, o Senhor ter me dado uma palavra para os teus filhos. Porque eu sei que tem filhos e filhas que estão muito necessitados, Jesus, da tua presença, da tua verdade. E que nesta noite, meu Deus, a tua palavra venha libertar. Que nesta noite, através da tua palavra, venha ter cura, meu Pai, em vidas de filhos e filhas. Que através da tua verdade e da tua palavra, meu Pai, nesta noite, o Senhor possa visitar cada lar, o Senhor possa entrar com o teu poder, o Senhor possa desfazer, meu Pai, todo travamento, todo impedimento do inimigo, as mentiras que o inimigo tem contado nos ouvidos dos teus filhos, para que eles não possam te conhecer, te buscar. Mas nesta noite eu repreendo toda mentira de Satanás, todo engano de Satanás contra a tua vida. É no nome de Jesus que eu repreendo toda obra do inimigo contra a tua casa, contra a tua família. Nesta hora já foi repreendida em nome de Jesus. Já foi jogado por terra em nome de Jesus. Oh, meu Deus, que nesta hora a palavra venha entrar, meu Pai, em cada coração. Que nesta hora esta palavra seja, meu Pai, libertação para cada vida, meu Pai, que está assistindo esta live. O Senhor disse que conhecerei a verdade e a verdade os libertará. Que nesta noite, meu Pai, o Senhor vinha libertar
Vidas, meu Pai, que estão travadas. Que o Senhor venha libertar vidas, meu Pai, que tem sido enganada pelas mentiras de Satanás. Que o Senhor venha, meu Pai, soprar em cada ouvido nesta noite. Falar com cada filho e cada filha. Para que elas possam sentir o teu agir na vida delas, o teu tocar. Que nesta noite o Senhor entra, meu Pai, com o teu destravar. Que o Senhor venha remover, meu Pai, tirar tudo aquilo que tem impedido os teus filhos e tuas filhas de te buscar. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Oh, glórias, aleluias. Obrigada, meu Deus. Que o Senhor continue falando, meus irmãos, ao teu coração, aos teus pensamentos. Que a palavra do Senhor venha te libertar nesta noite. Amém? Fica com Deus.